Você aí se considera alguém bom em interpretar textos? Ou ainda comete alguns deslizes na hora de extrair informações, sejam elas de textos escritos ou textos falados também? Para falar mais sobre essa habilidade tão importante, eu converso agora com a Paula Isaías, que é professora de língua portuguesa e já está com a gente aqui no estúdio. Paula, é um prazer falar com você, seja bem-vinda. Muito obrigada, Jéssica. É um prazer estar aqui também falando de uma habilidade tão importante e tão necessária na escola e na vida. Com certeza. E Paula, essa habilidade, de interpretar textos para o aluno aparece em quais situações? Aparece além da prova de língua portuguesa, Quando que ele precisa exercitar essa habilidade? O tempo todo. A gente costuma dizer na escola que a habilidade de interpretação não é da frente da língua portuguesa. Não é uma responsabilidade só da língua portuguesa. É uma responsabilidade de todo o sistema, de toda a educação, de todo mundo que trabalha com educação na escola. Por quê? Se você for pensar na matemática, a matemática gosta bastante de situações-problema. Então, o aluno vai usar o seu conhecimento matemático para resolver situações do dia a dia, até para pedir uma pizza. Se você vai pedir uma pizza com os seus amigos e você precisa dividir, você tem que ter um conhecimento matemático ali. Mas você só consegue estabelecer essas respostas se você consegue interpretar bem aquele texto. Quando você vai fazer a prova, às vezes você sabe a resposta certa, às vezes você sabe, melhor dizendo, você sabe o conteúdo. Você sabe o conteúdo, mas você não conseguiu responder aquilo que foi pedido. Em história, por exemplo, você tem ali alguns aspectos contextuais, de contexto histórico. Se eles não forem bem entendidos, aquela caminhada histórica não vai fazer sentido. Então, a interpretação, pensando na escola, ela não está fechada em língua portuguesa. É uma habilidade que língua portuguesa trabalha bastante, que a gente trabalha isso em todos os aspectos, todos os dias. A gramática vai trabalhar a interpretação, a literatura vai trabalhar a interpretação, mas a escola precisa de todo esse processo e que todos nós, professores, estejamos empenhados nisso. E ela, sendo essa habilidade tão importante, presente em todas as matérias, ela é aprendida? Tem gente que nasce com ela mais desenvolvida ou não? Todo mundo pode desenvolvê-la ao longo aí da trajetória de estudos. É habilidade, não é dom. E mesmo dom, a gente consegue lapidar, a gente consegue melhorar. Mas não, é uma habilidade. Habilidade todo mundo consegue desenvolver e aprimorar. Mas para isso a gente precisa se dedicar. A gente precisa ler com mais afinco, a gente precisa aprender a ler com objetivo. A gente precisa diferenciar, Jéssica, isso é fundamental, diferenciar compreensão de interpretação. A compreensão está ali, num nível mais raso. Mas para interpretar eu preciso descer o iceberg. Eu preciso enxergar a profundidade do texto. Eu preciso entender, por exemplo, o que é um explicar. Se alguém pede para você explicar, quando você dá exemplo, você está explicando? Não. Mas como é que você sabe que não? Porque você entendeu o que significa o explicar. Então, a interpretação é uma habilidade. Ela precisa de uma habilidade linguística, que vai trabalhar com aspectos cognitivos. Mas você precisa trabalhar com essa habilidade de várias maneiras. Então, a gente tem vários objetivos sendo trabalhados na escola, em várias frentes, para que o aluno desenvolva essa habilidade específica. E aí você deu um exemplo muito bom, dessa diferenciação entre compreender e interpretar. E aí já puxo para a minha próxima pergunta. Quais são os erros, equívocos mais comuns que as pessoas cometem na hora de interpretar textos? Agora eu posso falar tanto da escola quanto da nossa vida, porque os equívocos são os mesmos. Claro que na escola a gente tem uma prova, Então o aluno vai mostrar esse equívoco, esse problema ali na hora da prova. Na nossa vida, na hora que a gente vai responder um e-mail, na hora que a gente vai para uma reunião, que você não entende ou você não responde aquilo que está sendo perguntado. Sabe quando a gente é mais novo e a mãe faz uma pergunta do tipo: mas você vai fazer isso mesmo? Ou eu não acredito, você fez isso? Que resposta nos cabe aqui? Sim ou não? A gente começa a explicar, porque você precisa se justificar naquela situação. E aí alguém vai dizer: não. A minha pergunta foi essa e a minha resposta é sim ou não. O que você está fazendo? Você está indo além do que foi pedido. E esse é um erro muito comum. Às vezes alguém te faz uma proposta e você precisa dizer não. Isso pode ser no trabalho, isso pode ser com as suas amizades. A sua resposta basta que seja não. Você não precisa ir além disso. Às vezes, numa reunião,
alguém propôs alguma coisa, alguém trouxe uma pergunta, um apontamento. Você precisa identificar exatamente o que está sendo solicitado, o que está sendo pedido. Mensagem de rede social, nas mensagens diretas, as mensagens privadas. Você já percebeu que quando a pessoa coloca ali 3, 4 perguntas, a pessoa que está respondendo vai olhar só para uma? Com certeza. Acontece. E acontece porque aquela pessoa não está prestando atenção no que está lendo. Ela não está lendo com objetivo. Eu acho que esse é o principal ponto. A gente precisa aprender, a gente precisa trabalhar essa leitura com objetivo. E aí a gente tem algumas ferramentas na hora de escrever. Porque é importante, Jéssica, a gente pensar que a rede social fala demais assim, ó, eu sou responsável pelo que eu escrevo, não pelo que você entende. Já ouviu isso? Já. Mas você é responsável pelo que o outro entende. Porque você precisa de estabelecer estratégias, então, para escrever e ser compreendido, mas você também precisa se esforçar nessa interpretação. Você precisa olhar para aqueles comandos que estão ali, para um explique, para um desenvolva, para um fale sobre tal assunto, e você focar naquilo, porque aquele é o seu objetivo naquele momento. Você não tem que ir além ou você não tem que ficar aquém daquilo ali. Você precisa ser exato nas suas palavras. Muito bom, Paula. Inclusive, nós fomos até as ruas ver se o pessoal está se saindo bem nessa habilidade de interpretar mensagens. Bora acompanhar. Me conta uma coisa, você costuma entender bem e saber interpretar conversas e mensagens? Ou costuma cometer algum equívoco na hora de entender o que estão falando ou escrevendo? Tudo isso faz parte do que chamamos de interpretação de texto. E ela não acaba na escola, não. Vem saber com a gente como o pessoal na rua está lidando com essa habilidade. João falou para Pedro que ele estava atrasado. A pergunta para você, Adriana, é: para você, quem está atrasado? João. É isso, João? Isso. O filho do meu vizinho, que mora em São Paulo, me ligou ontem. A pergunta é: quem mora em São Paulo? Meu vizinho. Será? Ela. Maria contou para Ana que ela foi promovida. A pergunta é: quem foi promovida, Ana ou Maria? Maria. Certeza? Foi Ana. A gente teve uma divergência aqui, ó. Você acha que foi a Ana? Foi. Por quê? Porque eu acho que foi. Pelo que eu entendi, eu tenho certeza que foi. A pergunta é: Luiz avisou Carlos que seu carro foi roubado. Quem teve o carro roubado, Luiz ou Carlos? O Carlos, que Luiz avisou o Carlos que seu carro foi roubado. Certeza? A minha resposta é Ana. E é isso aí, galera. Hoje vimos vários exemplos de ambiguidade, ou seja, nem sempre temos uma resposta correta. E a gente continua aprendendo sobre isso aí no estúdio do Ser Goiás na TV. Até a próxima! Até a próxima, Paloma. Muito bom esse desafio. Adorei ver as respostas. E Paula, a Paloma, trouxe ali vários exemplos de frases ambíguas. E a gente faz muito isso no dia a dia, né, Paula? E como que a gente pode ter esse cuidado na hora de se comunicar, tanto oralmente, tanto por mensagem, né? Como que a gente pode evitar frases que soam dessa maneira, né? Parecendo que pode ser uma coisa, mas também pode ser outra. Na fala é bem complicado, porque a fala é um conceito que nós temos na linguagem, que a fala é não monitorada. Então, ao mesmo tempo que você está pensando, você está falando, né? Só que qual é a vantagem da fala? A pessoa vai te responder e você vai perceber que tem um problema ali e você já resolve esse problema. Na escrita, não. A escrita é uma linguagem monitorada. Isso significa que você pensa e aí você escreve. E você tem a oportunidade de redigir novamente, de corrigir. Então a gente precisa tomar esse cuidado e sempre pensar, isso é importante, que você tem que ler aquilo que você escreveu. Não o que você acha que escreveu, porque são coisas diferentes. Às vezes você escreveu alguma coisa e você vai reler antes de enviar um e-mail, por exemplo. Tá tão na sua cabeça aquilo que você acha que você escreveu, que às vezes você lê e tem uma palavra escrita errada, tem um acento errado, que se você estivesse lendo aquilo que você escreveu, você teria lido aquele acento e teria percebido que aquela palavra ficou errada. Mas você não leu o que você escreveu, você leu o que você acha que você escreveu. E essa atividade de
perceber a ambiguidade é muito interessante, porque quando você faz isso em sala de aula, você pergunta para os estudantes, e aí, quem fez tal ação? Eles falam com uma categoria, eles falam com uma certeza, foi o fulano. Às vezes o segundo elemento, às vezes o primeiro elemento, né? Foi o fulano. Aí eu olho com uma cara, tipo, espantada, assim. Aí alguém fala, não, foi o fulano. Mas não porque ele acha, não, é porque viu a minha cara, né? Tipo, será? Aquela cara de dúvida que a gente faz. E na realidade, gramaticalmente, não tem como você afirmar quem foi. Vou dar um exemplo. Você coloca 2 nomes ali masculinos e você usa um ele lá na frente. Quem é esse ele? Gramaticalmente, eu não consigo dizer quem foi. Mas a gente tem tanto na nossa cabeça aquela certeza, não, a minha interpretação está correta, que você ali, bate o martelo. E não é assim. Então a gente precisa, na hora de escrever, pensar na solidariedade com o leitor. Então você está escrevendo, colocou um ele, para e pensa. Quem é ele? Ele é o fulano. Nossa, mas tem o cicrano ali atrás. Então eu vou mudar aqui porque o meu leitor precisa entender o que eu disse. Porque a interpretação do outro depende também da sua escrita. Perfeito, Paula. Para a gente fechar, se quem acompanhou a gente agora, né, tá decidido a treinar, lapidar essa habilidade, que dicas você daria para realmente no dia a dia, tanto você que ainda é aluno, ou não, né, quem acompanha a gente que já saiu da escola, mas quer aprender a se comunicar melhor, com mais clareza, menos ambiguidade, quais seriam as dicas que você daria? Acho que a dica fundamental aqui, parece conversa de professor, mas não é. É leitura. Não é uma leitura técnica. Não adianta você pegar um livro, uma gramática e estudar. A leitura que vai fazer diferença na sua vida em vários aspectos, Jéssica, inclusive em um aspecto cidadão, é a leitura literária. Então vai ler romance, vai ler ficção, vai ler crônica, vai ler conto, mas vai ler fazer leitura literária. Isso é o que mais vai nos trazer força para o nosso argumento. Porque quem lê mais argumenta melhor. Vai trazer força para a nossa fala, para o nosso vocabulário. Você amplia a sua capacidade vocabular. Vai trazer também, Jéssica, isso é muito importante para a gente que é da linguagem, vai trazer para a gente ferramentas gramaticais que aquelas regras que o professor de gramática está ensinando às vezes ficam muito abstratas. Então, quando você modela na leitura, quando você olha para o livro e percebe, nossa, toda vez antes de um mas, esse autor aqui coloca uma vírgula. Você vai para o próximo livro. Esse autor também coloca uma vírgula e vai para o próximo. Você consegue perceber que ali tem uma regra, que ali tem um padrão. Não precisa ser o professor falar que é uma conjunção coordenativa adversativa e tem que ter vírgula antes. Isso não faz sentido. Mas quando você parte para a leitura e uma leitura com objetivo, eu acho que o nosso ponto aqui é esse. É uma leitura com objetivo. Você consegue ampliar sua capacidade de interpretação, ampliar sua capacidade de argumentação. Então, se eu posso dar uma dica, ela vai servir para muita coisa, é que a gente precisa ler mais, mas ler com objetivo. Vai ler história, gente. Vai ler história de amor, vai ler história de terror, vai ler história policial, vai ler. Que isso vai resolver a nossa vida em vários aspectos. E alguma história que você goste, você vai encontrar, né, Paula? Com certeza. Eu sempre digo que não gosta de ler quem ainda não descobriu o livro da vida. É isso. O dia que você descobrir o livro da sua vida, você vai perceber que a vida é muito mais feliz com livros. Paula, muito obrigada. Foi ótimo falar com você. Muito bem-vinda a voltar outras vezes aqui também no nosso programa. Muito obrigada, Jéssica. Foi um prazer. Obrigada, gente. Até a próxima.